14. Reese estava sentada no convés silencioso de seu navio, sozinha, exceto pela capitã e uma pequena tripulação. Um marinheiro vigiava os problemas no ninho de enguias, pronto para dar um aviso se algo perigoso se aproximasse da equipe de terra. Reese estudou os esboços que Rushu havia enviado. Montes de carapaça, os restos de enormes grandes carapaças que haviam morrido e as gemas coração que elas criaram. Riquezas incalculáveis. Era perfeito demais. Reese olhou para cima quando ouviu passos chegando ao tombadilho. Cord? Achei que você fosse desembarcar no bote, agora que sabemos que é seguro, disse Reese. Eu deveria ir, Cord concordou. Mas... Ela olhou para o lado do navio. Eles estão todos lá embaixo, na água, Reese. Todos esplanos de sorte. Bem, Reese disse, você poderia ir ajudar e coletar pedras preciosas. Há montes de tesouros naquela praia. Todos que vieram nessa missão vão voltar para casa ricos. Cord franziu a testa. Sim, mas é o tesouro errado. Você também percebeu? Reese disse. O quê? Há algo de errado com a aparência disso, disse Reese apontando para o esboço. Não, Cord disse. Só... Eu queria outro tesouro. Espadas fractais e armaduras, como os aletianos têm. Cord se apoiou no corrimão, olhando para a praia. Meu povo é orgulhoso, Reese, mas também somos fracos. Muito fracos. Não fracos individualmente, mas fracos como nação. Passamos anos tentando obter fractais. Essa coisa nos custou muitos dos nossos lutadores mais corajosos. E até agora, os únicos fractais que temos pertencem ao meu pai, que insiste que não pode usá-los. Ela balançou a cabeça. Os aletianos têm fractais. Os tailenos têm fractais. Os vedenos têm fractais. Mas nos picos não temos nenhum. Você não precisa de fractais, Cord, Reese disse. Você vive nas montanhas longe de todos os outros. Eles não podem chegar até você e... E eles não querem? Bem, sim, Reese disse. Não é nada contra você e seu povo. Mas eu fiz uma vida viajando para lugares difíceis para negociar. E até meu Babski disse que tentar negociar com os moradores dos picos era semelhante ao sétimo tolo. Tenho certeza de que você tem muitas coisas de grande valor e seu povo parece maravilhoso. Mas a viagem é tão árdua que o comércio é quase impossível. Cord não pareceu insultada. Ela simplesmente assentiu. É assim que essa coisa tem sido por muitos anos. Nada que vale a pena a viagem. Nada que as pessoas saibam. O que você quer dizer? Os aletianos sabem agora, ela disse. E o inimigo sempre soube. Os picos têm um portal, Reese. Um portal. Um caminho para o mundo dos deuses e dos esprenos. Ela encontrou os olhos de Reese. Em breve todos saberão. E eles vão querer nossa terra. Um portal para a terra dos esprenos é valioso o suficiente para valer a viagem até os picos. Reese parou de falar. Ela não tinha certeza do que fazer com isso. Um portal para a terra dos esprenos? Ela tinha ouvido falar de Shadesmar. Rumores sobre isso estavam se espalhando pela sociedade. Mas, se os moradores dos picos tivessem um caminho para o lugar... Vocês são aliados dos aletianos e o dos restos de nós, Reese disse. Nós podemos proteger vocês. Perdão, disse Cord. Tenho amigos aletianos. A rainha aletiana parece digna. Mas eles sabem que países fortes tiram dos fracos. Eles dirão que isso é para o bem de todos. Eles dirão que estão nos protegendo. Mas eles se mudarão para onde estamos. Eles viverão em nossas cidades. Para o bem de todos. Ela assentiu. Então devemos ter fractais e muitos
e muitos portadores de fractais. E radiantes, muitos radiantes. Meu pai poderia ser os dois, mas ele acha que a tradição é mais importante do que nosso povo. Eu farei isso em vez disso. Encontrarei tesouros. Devemos ser fortes, muito fortes. Rance imediatamente se sentiu culpada. Quando Cord disse que queria tesouro anteriormente, bem, Rance assumiu que Cord tinha uma visão simplista, motivação comum. As pessoas falavam sobre riqueza e como a ganância era uma coisa terrível e podia ser perigoso, é verdade. No entanto, a ambição que alguém tinha do nada para subir a uma nova estação não deveria ser facilmente descartado ou pensado como simplista. Havia muito mais nisso. Então, por que não se juntar à expedição que vai para o centro da cidade? Rance perguntou. Pode haver fractais lá. Se houver, Cord disse, os radiantes irão reivindicá-los. Preciso ir em uma direção diferente. E os esprenos? Ela balançou a cabeça e então se virou para Rance. Obrigada, a propósito. Por quê? Por não assumir que eu era mau, disse Cord. Aquele homem, Nickley, ele tentou para... Qual é a palavra em vedeno? Fazer os outros pensarem que eu era má? Ele incriminou você. Emoldurado. Como uma foto? Mesma palavra, significados diferentes. Ah. Por que, com tantos sons, os habitantes das terras baixas fazem palavras que soam iguais, mas significam coisas diferentes? De qualquer forma, obrigada, por não acreditar que eu era má. Acho que muitas pessoas não gostam de estrangeiros como eu. Sempre acreditam que eles são maus. Mas você acreditou em mim em vez de no seu amigo. Fui ensinada por um homem muito sábio a ver o mundo de forma diferente, Rance disse. Você pode agradecê-lo quando te apresentar. Pensar em Vistin, no entanto, a fez perceber o que a estava incomodando sobre as imagens da costa. Ela apontou para o esboço das muitas gemas coração. Houve uma época, disse Rance, quando eu fui com meu Babsky, o homem que me treinou para negociar, e a pessoa que conhecemos tinha deixado esferas e pedras preciosas por todo lado, casualmente. Um sinal de riqueza. Meu Babsky, ele negociava de forma diferente com essa pessoa do que com as outras que conhecemos. Mais duro, mais cruel. Isso significa... Bem, é outra palavra para mais duro, eu acho. Cord pegou um dos esboços. Essa coisa é a mesma? Talvez, disse Rance. Depois perguntei ao meu Babsky por que ele agiu daquele jeito. Ele me disse: as pessoas não deixam dinheiro de fora casualmente. Elas fazem isso para que você veja. Ou elas querem fingir que tem mais do que realmente tem. Ou... Cord perguntou. Ou eles querem que você se fixe nisso, disse Rance, e ignore algum prêmio maior. Você poderia buscar um dos maneiros para mim? Preciso entregar uma mensagem para Rushu.